a Deus. Aleluia. Só um minutinho, o Mateus não sai, porque já pode marcar o tempo aí que começou a palavra. Eu queria que o Mateus repetisse aquela frase que ele fala do caminho, porque tem tudo a ver com o que nós vamos pregar hoje. Eu tenho um objetivo hoje, eu creio que o Espírito Santo quer hoje, que você entenda o caminho que você tem caminhado, e você saiba como chegar, aonde chegar, e qual o propósito dessa caminhada. Fala aquela frase que você falou sobre Pedro. Quando Jesus manda Pedro ir até o mar, lançar um anzol, Pedro tem a oportunidade de sair do lugar onde estava, e durante o caminho, durante a caminhada de Pedro, é um tempo que ele vai sendo ministrado pelo Senhor e tendo experiências ali com o Senhor. Aleluia. Então tem que sair do lugar e andar. Aleluia! Aleluia! Boa noite, igreja! Boa noite! Aleluia! Hoje é uma noite para sairmos do lugar. Aleluia! Entender, poxa, para onde eu estou indo, como eu estou indo, por que estou me deslocando. Uma dica já foi dada aqui por Mateus. Todo o caminho você vai aprender com ele, você vai ter experiências com ele. E é muito interessante que essa congregação, alguns, eu vou exagerar aqui, todos têm desfrutado o caminho. Amém? E é uma delícia desfrutar o caminho na presença do Senhor. Para começar essa noite, eu queria que os meninos colocassem aí. Já colocaram, né? Para onde vai? Para onde você vai? Para onde você acorda todas as manhãs? Qual é o objetivo dessa tua caminhada, desse teu caminhar? Coloca aí Provérbios 14, 12. A gente vai buscar nessa noite entender. 14, 12. Olha bem, muitas e muitas vezes os caminhos parecem retos aos nossos olhos, bons aos nossos olhos, agradáveis aos nossos olhos. Mas nessa noite eu quero que você entenda, nem sempre os nossos olhos enxergam a verdade. Às vezes eles enxergam as nossas verdades. Mas hoje eu quero que você saia daqui consciente de que há uma única verdade a ser vista, a ser perseguida. Amém? 14, 12 fala o seguinte: há caminho que parece reto ao homem. Eu queria que colocasse na NAA, por favor. Todos os textos que eu vou trazer, pode colocar na NAA. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E ao longo da vida, eu aprendi esse texto um pouquinho diferente. E amei essa versão NAA. Eu aprendi assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu final é de morte. Há caminhos. E o texto fala, há caminho. Ele joga para o singular. Há caminho que ao ser humano parece direito. Obrigado, meu irmão. É para honrar que eu nunca bebo, né? Eu planejei isso. Eu planejei, não estava sentado, para não ter que tomar um gole. Há caminhos que ao homem parecem ser bons. Poxa, por que todos os caminhos não são bons? Não seria bem mais fácil caminhar se tudo fosse bom? Tem alguns que olham para si e falam assim: mas eu sou um homem bom, então todos os caminhos que eu trilho são bons. Amados, infelizmente eu quero falar para você que toda a bondade que parte de mim ou de você, natural, intrínseca a nós talvez, para Deus é como um trapo de imundície. Verdades têm que ser ditas. Se você acha que você é bonzinho, porque você é educadinho, porque você não rouba, não faz algumas coisas assim escandalosas, eu quero te falar que quando a palavra de Deus fala de bondade, quando a palavra de Deus fala de amor, quando a palavra de Deus fala de um caminho reto, você vai aprender nessa noite que nenhum desses, bondade, amor ou caminho reto, parte de você mesmo. Você não tem a mínima condição, na sua natureza humana, de viver a bondade que Deus planejou para a tua vida sozinho. Aleluia? Talvez você não diga aleluia, mas espero que ao final você diga. Amados, o homem, por natureza, é um desbravador de caminhos. O homem,
busca, procura, desde os primórdios. O homem está em determinada região, mas ele busca conquistar. Ele saiu do leste para o oeste, desbravando, conhecendo mundos. Aí não se saciou ao conhecer mundos e já tem um planejamento de, a partir de 2026, ir para Marte. O homem pisar em Marte em 2026. Eu queria que nós lêssemos Lucas 16, 19 a 31. Existe um mundo físico, esse que nós vemos, esse que nós tocamos, que nós apalpamos, mas, concomitante a esse mundo físico, já existe um mundo espiritual, que nós precisamos estar conscientes, que nós precisamos estar atentos. Olha bem essa situação de um homem rico, um homem que tinha tudo. Eu não vou ler o texto todo não, mas é um homem rico, um homem que tinha tudo. O texto fala, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Seguem. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Pode parar por aí. Para quem não conhece a história, ambos morrem na mesma noite. O homem rico, vestido com sua púrpura e linho finíssimo, e o mendigo que sentava à porta. Isso foi Jesus que falou, portanto, fique super atento a essa fala. Ambos morrem na mesma noite. Um vai para o seio de Abraão, vai para a presença de Abraão, um lugar santo, separado. O outro vai para o inferno. Está registrado, amados. Quando o rico chega lá no inferno, em tormenta, fala assim, pai Abraão, deixa que Lázaro, aquele mendigo, toque o dedo na água e refrigere a minha língua, porque aqui está muito calor. Abraão diz, não há como daqui ele ir para aí, nem daí você vir para cá. O que eu quero falar com isso, amados? Aquele homem rico, e nenhum problema com as riquezas, nenhum. Riqueza na mão de um servo do Senhor é bênção para todos, para si e para todos. Mas eu quero te falar, o homem que se pauta toda a sua vida, todo o seu caminho, buscando só ter nele sucesso, só ter nele e miserável. Muitos creem que o caminho, aqui o nosso caminho na terra, é conquistar. Interessante que muitas famílias ensinam aos filhos, você tem que conquistar, você tem que conquistar, você tem que conquistar, conquiste mais. E muitas famílias esquecem que a maior conquista não é do outro, juntos já nessa existência. Para onde você tem ido? Qual caminho você tem escolhido? Onde você tem plantado? Onde você tem investido? Tenha certeza absoluta. É diretamente proporcional para os professores de matemática. Onde você investe é onde você vai ter o retorno. Onde você tem investido, onde você tem gasto a tua vida, é dali que vem o retorno. Aquele homem, o rico, ele gastou toda a sua saúde, toda a sua existência em conseguir alcançar aqui na terra posses. E foi das posses, exclusivamente delas, que ele teve o retorno da destruição, a segunda morte. Aquele mendigo, nada ele conseguira aqui na terra, nada. Talvez até pela circunstância ele tenha desenvolvido apenas uma relação com Deus. E eu usei apenas intencionalmente. Porque muitas vezes, amados, alguns dizem, apenas eu vou ler a Bíblia, apenas eu preciso fazer isso. Eu não preciso fazer aquilo para o Senhor, porque eu já faço aquilo outro. Que eu já venho para o domingo, não preciso vir para a quinta. Poxa, 2 encontros na semana, 3 a macro, a terça-feira. Ficam limitando-se ao que pensam, ao que querem fazer para o reino. Eu quero lembrar você que você precisa ser conquistado completamente. Toda a parte sua que resiste ao Senhor vai ser a parte que vai determinar
a falta tua na eternidade com Ele. Deus não é Deus de partes, de porções. Ele é Deus inteiro, completo. E Ele não vai fazer nenhum tipo de negociação com a tua vida, por partes, por porções. Ele te quer por inteiro, porque Ele se deu por inteiro na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Existe um alucinógeno hoje. O homem hoje não olha mais para dentro de si para olhar as suas verdades. O homem busca viver para a satisfação dos desejos do seu coração. Isto é o caminho do covarde que não consegue encarar suas próprias verdades. O homem não olha mais para dentro de si, olha sempre para o outro, ou julgando, ou para as coisas externas, conquistando. E esquece de se olhar no espelho e pedir a Deus para prescrutar o seu íntimo, o seu coração. E muitos dentro até da igreja fazem isso. Caminham como se estivessem entorpecidos pelos louvores, pela comunhão, e esquecem de olhar para si, dobrar os joelhos e clamar pela renovação do entendimento. Clamar pela remissão dos seus pecados. Clamar por perdão. Clamar pela vida que há em Cristo Jesus. Há muito perigo, amados, em caminhar em comunhão com os irmãos, com a igreja, e não estar caminhando com Cristo. Há um grande perigo nisso, porque o final é um caminho de morte. Esse templo aqui nunca salvou ninguém, nem nunca salvará. As amizades que vocês constroem aqui nunca salvou ninguém, nem nunca salvará. Aqui só há um que salva. E é pregado aqui. Aqui só há um que salva. E é vivido aqui. Não só pregado, mas precisa ser vivido por cada um de nós. E esse é o caminho que você precisa entender, é o caminho que eu preciso entender, amados. São 6.000 anos de caminhada da humanidade e ainda estamos perdidos nos nossos desertos. E a terra prometida está logo ali. Está logo ali. E o homem se embaraça com tantas coisas. O homem se embaraça com tantos achismos, com tantas opiniões. E a terra prometida está logo ali, em Jesus. Tudo que Deus quer cumprir na tua vida, está logo ali, em Jesus. Mas muitos querem caminhar esse caminho, crendo que um dia, por milagre, as coisas vão ser resolvidas. Crendo que por milagre, terá as respostas sem fazer as perguntas. É necessário que nós, cada um de nós, tenha dentro de nós um desejo ardente pela presença de Jesus. É a presença de Jesus que vai fazer toda a diferença na tua vida. É a presença de Jesus que vai te transformar. Mateus falou sobre essa experiência de Pedro, e Mateus falou também que Jesus estava preparando Pedro com aquela experiência. Eu te digo, amados, Jesus está te preparando com todas as experiências da tua vida. Aleluia, Deus não permite que algo que te prove, te desafie, seja para que você caia, para que você desista. Ele permite que cada circunstância aconteça em tua vida, para que, com Ele, você possa vencer cada obstáculo e se tornar cada dia mais forte. Aleluia, possa caminhar cada dia firme em busca do seu propósito, do propósito dele sobre a tua vida. Amém? Eu queria colocar Isaías 55, de 7 a 9. Isaías 55, de 7 a 9. A palavra de Deus grita ao ímpio, grita
à humanidade, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Para um pouquinho, muitas vezes se prega que Deus está em todo momento buscando te julgar, buscando te condenar. E a palavra de Deus não fala isso, amados. Haverá o dia, sim, em que todos aparecerão diante dele, todos serão julgados pelas obras. A gente vai ler isso daqui a pouco. Mas o que me fascina na palavra dele é um texto, como esse também fala, que com ele está o perdão, para que eu possa temê-lo. O perdão, ele está aqui para perdoar. Nesta noite é noite de perdão para a tua vida. É noite de reconciliação para a tua vida. É noite de salvação para a tua vida. Versículo 8, porque os meus pensamentos, diz Deus, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, do Senhor. 9. 50, ok. Por quê? Olha isso, olha essa promessa, olha essa verdade, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos do Senhor, os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos. Qual caminho você prefere seguir? Os caminhos que você mesmo aresta, os caminhos que você mesmo aplana, ou os caminhos que o Senhor tem para a tua vida? Recomendo que caminhe os caminhos do Senhor, porque os pensamentos dele, como a palavra fala, são muito, muito mais altos do que os seus próprios pensamentos. Quantas e quantas vezes na vida, amados, você pensou, planejou algo, e você percebeu que o que você pensou e planejou era pequeno diante do que Deus fez a partir daquilo? Quando você ora, quando você busca, quando você pede, Deus, vai comigo. Deus, não se afasta de mim. Mas, infelizmente, amados, não são todos que têm a coragem que Moisés teve de pedir que Deus o acompanhasse em todo o tempo. E hoje vemos e presenciamos uma humanidade completamente adoecida. Uma humanidade completamente doente. Eu estava fazendo uma pesquisa na OMS, nós temos 1 bilhão no mundo de pessoas com transtornos mentais. Nós temos 34 milhões de pessoas com doenças crônico-degenerativas. Isso já é difícil, né? Mas tem uma doença que está se alastrando no coração do homem, que não busca a Deus, que está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e essa para mim é a que mais assusta. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Aleluia. Vivemos os últimos tempos, tenha certeza disso. Se você conhece a palavra de Deus, você vê o quanto a maldade tem se multiplicado. O texto lá de 2 Timóteo fala o seguinte, eu vou ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Mas você precisa saber disso, Paulo fala a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos hoje são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Será que na tua mente
Você lembrou de alguém? Quando esses adjetivos foram colocados na tela? Será que na tua mente você se reconheceu em um desses momentos? Eu confesso para vocês, amados, e confesso com tristeza, que há muitos anos atrás, mesmo andando em igreja, eu podia me enxergar nesse espelho. Não em tudo, mas em boa parte. Porque eu amava o ambiente da igreja, mas eu não me desafiava, por covardia, a encontrar o dono da igreja, a encontrar o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Eu louvo a Deus, porque muitos daqui, eu sei porque nós convivemos juntos, têm a coragem de buscar a Cristo como Senhor das suas vidas. Têm a coragem de entregar a Ele todos os seus caminhos, todos os seus planos, todos os seus projetos. Mas, infelizmente, amados, muitos estão perdidos dentro de si próprios. Não permitem que a palavra, que o poder da cruz os transforme. Isso é uma realidade que não vai melhorar. Aleluia. Porque no final dos dias a palavra prega isto. No final dos dias essa é a realidade. Mas eu digo para você que veio aqui, eu digo para você que está aqui conosco, tem algo do Senhor para a tua vida nessa noite. Tem algo que o Senhor quer mudar no teu caminho essa noite. Tem algo que o Senhor quer revelar para você nessa noite. Aleluia. Onde está o propósito da tua existência? Por que você existe? Para quem você existe? Para que você existe? Será que é para o próprio ventre? Será que é para os teus próprios desejos? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É por isso que os olhos veem caminhos e não enxergam o caminho. É por isso que os desejos levam você como um vento impele a onda do mar para qualquer lado. Nessa noite, meu amado, minha amada, é necessário que você saia daqui com o senhorio de Cristo para a tua vida. E o senhorio de Cristo não é parcial, como eu já falei. E se você tem dúvidas, como eu caminho esse caminho, você vai procurar hoje alguém que te convidou. Você vai procurar hoje o teu discipulador, alguém que já caminha há mais tempo e fala, me ajuda. Porque esse é o caminho de Cristo, é o caminho que eu quero seguir. O senhorio de Cristo é o que eu quero para a minha vida. Eu quero ser conquistado por esse amor. Aleluia. Onde repousa a tua esperança, amados? Onde repousa a tua esperança? Lá em Lucas 12, não precisa colocar o versículo. Um homem tem uma grande colheita, prepara seus celeiros, pensa numa noite, poxa, eu tenho que aumentar meus celeiros, porque foi farta. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Está sobrando, tenho demais, tenho de sobra. Naquela noite o Senhor fala, louco, esta mesma noite eu pedirei a tua alma. Com isso eu não quero te assustar, não. Quero te assustar, não. Mas eu quero falar verdades. Eu quero falar a verdade para você. Onde está a tua esperança? No plano de saúde? Nos investimentos? Na tua intelectualidade? Ah, no teu hall de amigos? Ah, na tua família? Ah, nos filhos? Se a tua esperança não estiver, aleluia, no Cristo Jesus, no poder daquela cruz, na restauração, na ressurreição de Cristo, amados, infelizmente você tem trabalhado, você tem vivido em vão.
Em vão. Em vão. Talvez você não se torne nem memória. Talvez você não se torne nem memória. O que é que te falta? Deus precisa fazer algo mais na tua vida? Jesus precisa voltar antes da hora só porque você não entende? Você, entre aspas, não consegue? Ele fez tudo. E fez tudo no tempo e na hora correta. Mas, quantas e quantas vezes você volta ao Éden se afastando, se escondendo de Deus? Quantas e quantas vezes esse ano você voltou ao Éden se afastando e se escondendo da presença de Deus? Quantas vezes? Dá para lembrar? Quantas vezes você teve medo e fugiu? Quantas vezes você tentou esconder as suas vergonhas? Aquele episódio lá de Adão não foi registrado à toa não, amados. Porque, infelizmente, nós, os seres humanos, temos essa tendência de esconder as vergonhas, de se esconder da presença dEle, de não ter coragem de dobrar os joelhos e falar assim: Senhor, pequei contra Ti, pequei contra Ti. Pelo amor do Teu Filho, me redime. Pelo amor do Teu Filho, me levanta. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua fuga não vai ser eterna. Eu preciso te falar isso. Você não vai conseguir fugir eternamente da presença de Deus. Você não vai conseguir esconder as tuas vergonhas por muito tempo. Não vai conseguir. Só há um caminho, amados. Clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. Coloca, por favor, Apocalipse 20, 15, pessoal. Apocalipse 20, 12 ao 15. 12 ao 15. Esse episódio aí vai acontecer na vida de todos. Daqueles que buscaram a presença do Senhor e foram perfeitos. E daqueles que fugiram da presença do Senhor, que se esconderam, que tentaram esconder as suas vergonhas. A palavra do Senhor fala, e eu quero que você ouça com atenção. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E o 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Um por um, diante de Deus vai ser julgado. Um por um vai dar conta da sua existência aqui. Mas a graça infinita de Jesus preparou, de Deus em Jesus, preparou uma cruz para te salvar. Preparou o sacrifício para que você não experimentasse a segunda morte. Infelizmente, muitos nem querem ler Apocalipse. Alguns têm medo do Apocalipse. Alguns não querem mergulhar na profundidade daquele livro, porque tem medo da verdade. Tem medo de conhecer o desejo do coração do Pai, que está revelado também lá em Apocalipse. Amados, existe o livro da vida, onde aquele que tiver o nome escrito naquele livro não vai passar, não vai experimentar a segunda morte, e muito melhor do que isso, vai poder viver eternamente na presença do Pai. Diante de tudo, o que é que você escolhe nessa noite? Diante de tudo isso, o que é que você escolhe nessa noite? Você escolhe a vida?
João 6,68. João 6,68. Por favor, pessoal, João 6,68. Eu espero que você escolha a vida, você saia daqui hoje, consciente de que há um caminho, há o caminho. Que esse caminho você tem que buscar, caminhar, trilhar sempre na presença dEle. Há um propósito para a tua vida, que é glorificar o nome de Deus, glorificar o seu nome. É o único propósito que você está aqui na terra. Glorificar o nome dEle. João 6,68. Vamos trabalhar com o plano B? É melhor, né? Já está aqui. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Qual caminho você quer trilhar? Qual caminho você quer seguir? Só o caminho Jesus. Você tem coragem hoje, você tem condição hoje de falar: Senhor, para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? Você acha que ainda há uma alternativa paralela? Que há uma outra possibilidade para você viver? Que você pode deixar para depois? Eu conheci pessoas que falavam assim: não, eu quero passar para a lei de crente. Antigamente falava muito disso, né? Eu quero passar para a lei de crente, mas quando eu estiver velhinho... ai. Eu quero dizer que todos vocês nasceram para a luz. Eu estava observando, vocês conhecem a abelha? A abelha, ela se posiciona em relação sempre ao sol. Se você pegar uma abelha e tirar a referência do sol, ela não chega na colmeia. Tudo que ela faz, todas as viagens, e ela viaja 100 metros, mais distante ainda do que isso, ela faz a referência do sol em relação à colmeia. Nós somos como abelhas, amados. Nós somos como abelhas. A referência para nós é o sol. A referência para nós é o nosso Pai, Deus, Jesus Cristo, que tem a luz, que é a luz. Todas as vezes que nós não olhamos para a luz, nós perdemos a referência e ficamos perdidos. Há muitos perdidos porque não olham mais para a luz. Há muitos perdidos que procuram tanto embaraço para a vida que não conseguem enxergar a luz, constroem muros e não mais se aproximam da verdade. Não adianta se esconder, não adianta fugir, não adianta construir pontes. Só existe um caminho, a cruz de Cristo. Ele disse em João 14,6, e o pessoal do louvor pode subir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou: eu sou um caminho, uma verdade ou uma possibilidade de vida. Ele falou: eu sou o caminho. Você quer vencer? Você quer sobreviver a este mundo? Você quer viver acima das circunstâncias? Como Mateus Oliveira falou, nós não vivemos o normal, mas sim um sobrenatural. Viva o caminho, viva Jesus. Quer viver em verdade? Viva Jesus. Quer ter uma vida abundante? Viva Jesus. Não há outra possibilidade para você. Não há outra alternativa. E o tempo para isso ser vivido, amados, é agora. O tempo da restauração é agora, é o tempo do chamado. É o tempo que você ouviu essa palavra e o Espírito Santo fala em teu coração que você precisa corrigir muitas coisas. Ou talvez, se você ainda não é batizado, precise corrigir todas as coisas. E se voltar para a luz, se voltar para Jesus, eu quero que você se levante.